saber. Ainda fico impressionado com o que ocorreu. Me dá um gelo lembrar disso de novo. Um amigo meu, policial militar, atendeu a uma ocorrência em um sítio grande. Ao chegarem lá, adentraram o local e foram até o final da propriedade. Inicialmente não encontraram nada, mas logo a atmosfera começou a se tornar estranha. Eles ouviram o sino de uma igreja tocando, vindo de dentro do mato, gritos de crianças chorando e um assobio misterioso. Um dos policiais avistou um homem vestido de preto saindo do mato com uma foice, movendo-se de um lado para o outro. A figura se aproximava deles e os policiais correram. Um deles, paralisado pelo medo, ficou para trás. Ele relatou ter visto uma moça vestida de branco atrás de um coqueiro que lhe disse para correr. Isso eram umas 20h30. Onde eu morava, havia um senhor que sempre ficava sentado em uma cadeira de rodas na frente da casa dele. A gente achava estranho porque ele ficava sempre calado, em silêncio. Não falava nada, não conversava com ninguém. Um dia, nós ficamos sabendo o que ocorreu com ele. Ele era um sargento da polícia. Em certo dia, numa ocorrência de agressão, ele chegou a uma casa que era um terreiro. O pai de santo havia esfaqueado a esposa e estava todo ensanguentado. Ele foi para cima dos policiais, que o encheram de tiro. Eles o colocaram dentro da viatura e o levaram para o pronto-socorro. Quando chegaram, ao abrirem a traseira do camburão, ele saltou e foi para cima deles de novo. Nisso acabaram dando mais alguns tiros nele. A entidade que estava naquele corpo jurou de morte os 3 policiais. Ele morreu, mas, passado alguns anos, 2 dos policiais acabaram morrendo também. O sargento sofreu um acidente anos depois, ao mergulhar em um rio. Foi quando ficou paraplégico. Acionados para uma ocorrência em zona rural. Relato de mulher em surto e possível ritual no local. Chegamos ao ponto indicado. Estrada de barro, área isolada, total ausência de iluminação. As únicas fontes de luz eram as lanternas da equipe e algumas velas pretas acesas próximas à entrada da residência. O terreiro apresentava sinais claros de ritual. Restos de animal em decomposição, bebida alcoólica derramada e objetos de oferenda espalhados. O ambiente estava em completo silêncio, sem som de insetos, o que chamou a atenção pela anormalidade. Ao adentrarmos o imóvel, o cheiro forte de carne podre e sangue coagulado tomou conta. A casa estava escura, exceto pela luz fraca de velas posicionadas no chão e sobre móveis antigos. No interior do quarto, avistamos uma mulher caída no chão, pele extremamente pálida, olhos virados, corpo imóvel. Quando iluminamos o cômodo, ela iniciou um movimento anormal, se rastejando pelo chão de forma travada, murmurando sons indescritíveis, impossíveis de identificar como linguagem humana. Tentamos verbalizar, sem sucesso. Em seguida, a mulher se ergueu bruscamente, sem apoio dos braços, apenas com o tronco, e disse com voz alterada: "Aqui quem manda é o outro lado. Vocês não têm autoridade aqui." Na sequência, o ambiente esfriou de forma perceptível. Lanternas falharam, rádio ficou sem sinal. Mesmo sendo de acreditar nessas situações, o que ocorreu foge do padrão operacional. Após intervenção religiosa, a situação foi estabilizada. Ocorrência encerrada sem vítimas graves, mas o registro fica. Existe coisa que a gente não explica. Meu tio é policial e ele conta que estava com seu amigo, que já o conhecia há uns 3 anos. Eles estavam patrulhando um bairro às 2 da manhã, quando, de repente, escutaram gritos vindos de dentro de uma casa. Mas, quando chegaram, não havia nada dentro da casa. Parecia estar abandonada e tinha um cheiro horrível. Voltaram para a viatura confusos, mas, quando deram partida no motor, os gritos voltaram.
Meu tio teve a ideia de o amigo ficar na viatura enquanto ele ia lá. Foi rápido, mas quando entrou, disse que os gritos pararam. Em seguida, escutou um assobio muito assustador. Voltou correndo para a viatura, mas quando chegou, o amigo dele estava com o rosto pálido e muito assustado. Meu tio perguntou o que tinha acontecido e ele respondeu que era para eles saírem dali o mais rápido possível. O amigo dele relatou que viu algo entrando na casa logo depois que meu tio entrou e que saiu segundos antes. Era um homem alto, de cartola vermelha, com uma face de dar medo, assobiando sem parar até os fundos da casa. Até hoje tenho muito medo dessa história que meu tio contou, e não consigo dormir direito por causa dela. Meu tio, que é policial, contou que uma vez recebeu uma ocorrência em um restaurante da cidade dele. Quando chegou lá, o faxineiro, que foi quem ligou, disse que encontrou um corpo na cozinha. Meu tio e o parceiro foram até lá, mas não tinha nada. Quando voltaram, o faxineiro também tinha sumido. Sem entender nada, eles foram embora e decidiram voltar na manhã seguinte para falar com o gerente. O gerente começou a perguntar do que eles estavam falando, pois não havia nenhum faxineiro trabalhando ali. Mas, quando meu tio descreveu as características do faxineiro, o gerente olhou para eles meio aterrorizado. Ele abriu a gaveta e perguntou: "Seria este rapaz?" Eles confirmaram. O gerente então disse que 5 anos antes, o restaurante tinha sofrido um assalto e esse rapaz havia sido morto com 5 tiros. Minha amiga é policial militar e me contou que há alguns anos, um PM tirou a própria vida dentro de uma viatura. Após um período, o veículo voltou a ser utilizado normalmente. O problema é que, além da sensação constante de uma presença dentro da viatura, os policiais sempre trabalham em dupla. Guarde essa informação. Ela disse que, certa noite, parou em um posto de gasolina com um parceiro. Ambos desceram do carro. O faxineiro, que foi quem ligou, perguntou: "Cadê o outro?" Ou seja, o faxineiro viu 3 pessoas na viatura. Ela achou aquilo estranho, mas seguiu. Na mesma noite, pararam em uma padaria. O parceiro dela entrou primeiro, enquanto ela ficou na viatura. Quando ele saiu, ela entrou. O atendente perguntou: "Que outro rapaz não vai querer café também?" Ela respondeu: "Que outro?" E o atendente: "O rapaz que estava sentado no banco de trás." Foi nesse momento que ela começou a ficar com medo e passou a evitar aquela viatura. Quando comentou o ocorrido na base, outros policiais relataram experiências parecidas. Comentários sobre um terceiro policial no banco de trás eram frequentes. Eu não sou policial, mas sou comandos anfíbios, tropa de elite da Marinha. A missão era na Amazônia e era de madrugada. Eu e meu pelotão seguimos pela mata fechada, e quando chegamos nas redondezas de uma tribo indígena, eles estavam realizando um ritual. Na minha concepção e na dos meus colegas, era algo muito perturbador. Havia alguns corpos no chão e risadas de crianças ecoavam ao redor. O restante eu não posso concluir, pois foi uma missão real, mas estou bem, graças a Deus. Não foi comigo, mas uma vez, um policial muito antigo me contou que recebeu uma ocorrência de encontro de cadáver em uma área de mata fechada, mais precisamente na região de Parelheiros. Para acessar o local, havia uma trilha, e no começo dela havia um homem que informou aos policiais que sabia onde estava o corpo. Ele conduziu os policiais até o local. Quando verificaram de quem era o cadáver, viram que era o próprio homem que os havia guiado até lá. Ele simplesmente sumiu. Minha mãe trabalhou para uma família que preparava salgados, em um bairro próximo de onde morávamos. Trabalhava com ela mais uma diarista. Certa vez, houve uma discussão entre os donos da casa, os patrões, e os vizinhos.
Minha mãe disse que a filha da dona entrou na cozinha, pegou uma faca e começou a amolar, dizendo coisas como: "Eles vão ver só." Minha mãe e a colega ficaram com muito medo, claro. E então ela contou que a moça começou a falar com uma voz grossa, bem estranha. Já haviam chamado a polícia. Quando os PMs chegaram, um dos policiais, claramente cristão, exorcizou a mulher. Ela, caída no chão, agarrou o pé do PM, lúcida, e dizia: "Não deixe ele me levar." E depois era tomada de novo pela presença maligna. Por fim, ela foi liberta. Imagine se não fosse aquele policial. Minha mãe disse que ficou apavorada. E também não era para menos. Sul da cidade de Cruzeiro, SP, capital da Revolução Constitucionalista. E servi o exército no ano de 2010. Depois de um dia de instrução comum, eu estava de guarda no TG. Era cabo e tinha que trocar a guarda dos atiradores de 2 em 2 horas. Quando já era madrugada, cabos têm horário de sono reduzido por conta dessas trocas. Após render um soldado, ouvi meu nome vindo da armaria. Era como se fosse a voz de uma criança, seguida de um riso, como se estivesse brincando de se esconder. Na mesma hora, minha nuca arrepiou e senti um cheiro forte de fumaça. Fiz o percurso até o corpo da guarda, tentando identificar se havia algum foco de incêndio. Não achei nada. E, para minha surpresa, quando estava prestes a deitar, ouvi novamente. Ainda procurando, pois aquela sensação não passava. Acabei dormindo. Antes do amanhecer, fui trocar a guarda mais uma vez e fui para o vestiário tomar banho antes do início da instrução. O vestiário estava silencioso, mas com um suspense bizarro. Foi quando senti uma presença. Algo começou a falar dentro da minha cabeça. "Você sabe onde eu estava. Por que não foi me achar? Me deixou sozinha. Você tem medo do escuro?" Detalhe: quando ouvi meu nome e os passos, eles foram em direção à armaria. E eu não fui atrás. Até hoje isso não sai da minha cabeça. O que quer que tenha sido aquilo, foi resultado de uma daquelas armas. Eu estava no patrulhamento em Caraguatatuba, SP, pois meu superior tinha ordenado que eu fosse para lá. Quando cheguei em Caraguatatuba, fiquei meio estranho, pois nunca tinha ido lá numa viatura da Força Tática. Então comecei as rondas pela cidade. Quando cheguei perto da Martim de Sá, vi um homem assaltando outro homem. Abordei ambos os indivíduos para ver o que estava acontecendo. Um me explicou uma coisa e o outro explicou outra. Conversei com meu colega para ver a conclusão que chegávamos. Quando virei para eles, nenhum dos dois estava lá. Achei estranho, porque não havia mais ninguém. Era pôr do sol e eu não tinha escutado nenhum barulho de passos ou pessoas indo embora. Alertei meu comandante sobre o ocorrido. Ele me questionou, mas respondi tudo corretamente. Ele achou estranho, mas seguiu o patrulhamento como se nada tivesse acontecido. Fiquei apavorado. Mas depois, a cerca de 4 quilômetros dali, no Morro do Algodão agora, eu avistei os dois, sentados como se nada tivesse acontecido. Prendi eles e questionei de novo. Como vocês fugiram? Mas eles alegaram não ter sido abordados em lugar nenhum. Liberei eles, mas ainda fiquei com essa dúvida na cabeça. Como assim? Não deu nem tempo de eles pegarem um carro em alta velocidade e fugirem de lá na velocidade que a gente foi.